Bom dia a todos. Cumprimento aos presentes com um bom dia e nosso gabinete agendou esta reunião pública, diferente de uma audiência pública, para justamente discutir a questão da implementação da emenda constitucional 116/22, que versa sobre a aplicação de isenção ou imunidade, aos prédios de templos religiosos alugados. No dia 15 de julho de 2022, fizemos, então, uma audiência pública, foi amplamente discutido aqui, tanto pelo Executivo, quanto pelos presentes, os responsáveis e também aqueles que são membros das entidades religiosas que puderam participar dessa discussão que não começou, obviamente, em julho, mas começou no final do ano de 2021. Com a promulgação da PEC 116/22, nós entendemos que todas as pessoas que são abarcadas nesse processo já teriam o direito, só faltaria exatamente o regramento, faltaria apenas uma adaptação para a nossa realidade enquanto município, para contemplar a necessidade daqueles que, com certeza, iriam buscar esse benefício já concedido e também divulgado em algumas... tornado como lei em algumas cidades. Quero agradecer aqui a presença de todos que foram convidados e convocados, aos secretários presentes e aos seus representantes. Agradeço muito, estamos começando com um certo atraso, por isso peço desculpas, faço minha culpa aqui, e vou ler apenas algumas justificativas. Não creio que seja uma reunião muito demorada, justamente porque depende um pouco mais do Executivo do que propriamente dos agentes que serão beneficiados. E, segundo nossas conversas, que avançaram desde julho, isso está mais evidente e está muito mais próximo da realidade do que a gente imagina. Claro que a nossa intenção seria acelerar o processo, uma vez que um dos motivos do fato que tornaria impeditivo as igrejas terem acesso a esse benefício, aconteceu a promulgação da emenda após o fato gerador, como os senhores mesmos nos orientaram. Então, para que isso não ocorra, nós estaremos solicitando ao Executivo, na pessoa dos seus gestores, que o decreto, ou a resolução, ou a normativa seja realmente aprovada, seja expedida, publicada, até o final deste ano, para que aqueles que quiserem fazer uso desse benefício possam ter já todo o regramento devidamente definido. Então, vou ler algumas justificativas. Bauru, 9 de novembro, senhor vereador, em atenção à convocação recebida para a participação de audiência pública com o tema reunião pública a ser realizada neste 9 de novembro de 2022, às 9 horas, em respeito a esta Câmara Municipal e a este nobre vereador, venho justificar a ausência do senhor secretário municipal dos Negócios Jurídicos por estar em período de férias, bem como do diretor de Procuradoria-Geral por estar em reunião junto ao Ministério Público. Por oportuno, diante dos assuntos de interesse da Diretoria de Divisão da Execução Fiscal, venho representar o senhor secretário e procurador-geral. Nada mais a tratar, para o momento, renovo votos de consideração, atenciosamente, Nilo Kazan de Oliveira, diretor de processos de execução fiscal. Final. Então, agradeço a presença aqui do Nico. Bauru, 7 de novembro de 2022, ofício gabinete 2265/2022, ao senhor presidente,
em resposta ao ofício DAO SPL PM 306/2022, solicitando reunião pública para tratar de assunto isenção de IPTU em templos religiosos, venho por meio deste justificar a ausência por motivos de férias do chefe de gabinete Rafael Fernandes. Comunicamos que no lugar dele se fará presente o senhor Leonardo Marcari para maiores esclarecimentos. Sendo só para o momento, subscrevo-me apresentando meus protestos de consideração. Sem mais, atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal. Quero apontar aqui a presença do Léo. Tinha conversado ontem também com o Rafael Lima. E agradeço a consideração e o envio do representante. Também tem a própria justificativa da prefeita, né, como é de costume mandar, então, a justificativa em resposta ao mesmo ofício. Venho, por meio deste, justificar minha ausência por motivos de força maior. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocadas para a audiência. Sendo só para o momento, subscrevo-me apresentando meus protestos de consideração. Sem mais, atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal. Quero agradecer, então, a presença daqueles que estão representando alguém da pasta. E eu queria, sem mais delongas, como disse, seria uma reunião relativamente rápida, porque eu acho que a maior parte da discussão já aconteceu em 15 de julho. Após isso, nós conversamos com alguns secretários também. Entendemos que houve um avanço significativo até em relação àquilo que os demais interessados no assunto, como se posicionaram, tiraram as dúvidas que eram pertinentes à situação, e nós saímos um pouco mais tranquilos daquela audiência pública, diferente desta, que é uma reunião pública para a gente poder apenas consolidar o que nós já sabemos que vai acontecer, e para isso eu gostaria de contar com o apoio, né, desta casa, como sempre, dos colegas evangélicos, do grupo que faço parte, né, com certeza, e também das demais matizes religiosas que também serão afetadas, serão atingidas ou terão direito a esse benefício. É importante a gente citar que não é uma ação exclusivamente para atender o público evangélico do qual eu sou membro e faço parte. A PEC ela é bem mais ampla e ela abarca todos os templos religiosos, de qualquer matiz religiosa. Eu faço questão de reiterar, para ficar muito claro isso, né? Nós queremos o melhor e sabemos que as entidades religiosas prestam um serviço social gigante para o município e também para a nação. Muitos fazem ações sociais pontuais, serviços de acolhimento, casas terapêuticas, aconselhamentos, encaminhamentos, tudo isso as religiões têm como meta e fundamento. Alguns através das obras, outros com fé e obras. Enfim, é muito importante que a gente cite isso. Aqueles que querem ter o direito, nacionalmente, isso já está contemplado. É ótimo que nós estejamos caminhando para que o município estabeleça os parâmetros, as normativas, para que a gente também possa, numa visão micro, né, de cidade, se é que a gente pode dizer, uma cidade de 400 mil habitantes, não tem nada de micro, né, mas em relação ao nosso país, uma visão micro também ter esta necessidade contemplada. E havia, sim, a necessidade de discutirmos, porquanto as entidades que têm os seus templos próprios, já automaticamente, pelo que entendemos da lei que foi discutida, entrando com a papelada, naturalmente já recebem esse benefício. Acontece que a extensão dessas entidades
às vezes não é trabalhada, não é, como que eu posso dizer, ela não é utilizada de um prédio próprio. Normalmente, a entidade que é isenta por ter o seu prédio próprio, fazendo uma ação em outro local da cidade, ela teria necessidade de encontrar um novo imóvel. E esse imóvel, via de regra, não é próprio, ou talvez seja apenas alugado. Pode ser cedido, enfim. E a nossa preocupação seria essa, né, de não ter a personalidade jurídica nesses imóveis alugados e, com isso, perderem também o benefício. Pelo que discutimos amplamente aqui no dia 15 de julho, nós entendemos que isso é possível também, desde que haja um regramento. Foi esse o encaminhamento que foi feito naquela ocasião, e hoje, passado alguns meses, nós estamos apenas atualizando. Quero deixar isso bem claro, a atualização da discussão, e também citar que em nenhum momento nós recebemos resistência do Executivo nesse sentido. Sempre que conversamos a respeito, havia um entendimento, e eu quero aqui agradecer, porque o Executivo não está fazendo nenhum benefício para esse vereador. Está fazendo um benefício para a população, para as entidades religiosas que devolvem algo muito importante para a nossa sociedade. Aquilo que já comentamos e já ressaltamos aqui algumas inúmeras vezes. Por isso, eu reitero aqui o meu agradecimento e a condução das conversas que tivemos. Sei que se trata de um dia normal de trabalho e, por isso, a presença tenha sido esvaziada, o tempo exíguo, mas como é uma reunião pública, nós queremos apenas deixar registrado, depois estaremos passando junto às nossas redes sociais, e aqueles que são interessados no assunto terão a palavra do Executivo na pessoa dos seus agentes e dos seus secretários. Então, eu agradeço. Queria, primeiramente, passar a palavra aqui ao representante do chefe de gabinete, o Leonardo Marcari, o Léo, posso chamar de Léo, né, Léo? Para que ele possa também fazer as suas colocações, se apresentar e depois ouvir cada um dos agentes que estão aqui nas pastas, para a gente poder caminhar e avançar um pouquinho mais nesse tema tão importante para as entidades religiosas. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os presentes aqui na casa. Na parte do Poder Executivo, eu digo que isso é uma grande iniciativa. Como o próprio pastor passou mesmo, isso aí vai atingir a sociedade, a nossa população, que é algo valoroso para nós. E apoiamos totalmente essa iniciativa e acredito que o decreto vai estar pronto esse mês ainda, para já ser próximo ano aí está sendo válido. Essa é a nossa posição. A posição do Executivo é essa? Sem dúvida, sem dúvida. E conte conosco para o que deve aí precisar. Tá certo. Obrigado. Também vou aproveitar aqui a presença do nosso secretário de Finanças, o Everton. Obrigado, Everton. Você foi um dos que acompanhou desde o início. Quero fazer essa menção aqui, porque logo que o assunto veio à pauta e a emenda constitucional foi promulgada, nós procuramos o setor de finanças e você nos deu uma aula, você e o Marcos nos deram uma aula sobre arrecadação e sobre tributação, e aqui fica um agradecimento pessoal à sua presteza, né? A discussão é feita não de uma só vez, ela não é rápida, não é como o Eno, né, instantânea, e não estou recebendo o cachê para falar do Eno, né, mas por conta disso, muito avançou a partir daquela primeira conversa que tivemos, e eu quero fazer um agradecimento pessoal e público à sua presteza e ao seu tempo gasto para o entendimento do nosso gabinete e dessa matéria muito importante. Você tem o tempo que você quiser aí.
Bom dia, vereador Pastor Bira. Obrigado pelas palavras. O senhor sabe o respeito também que eu tenho pelo senhor. A gente está nesse papel, né? Auxiliar. Veio a emenda constitucional, a gente tem que fazer a regulamentação dela através de decreto. Eu tenho que também agradecer ao Departamento de Arrecadação Tributária, o qual o Rafael é o diretor, que ele foi responsável também pela elaboração do decreto, a gente acompanhando junto. O que a gente pode falar é que após a reunião, depois de todas as discussões, a gente trabalhou nessa elaboração do decreto lá na Secretaria de Finanças. O processo foi encaminhado para o jurídico, pelo que eu conversei com o procurador, já está finalizando esse parecer, para depois a gente discutir junto com a prefeita uma data de publicação, mas a prefeita já havia comentado até comigo, até falei com o senhor, que a ideia é publicar ainda nesse mês de novembro. Então, a gente está trabalhando para finalizar isso o mais rápido possível, para que nas próximas semanas, aí, nos próximos dias, a gente possa fazer essa publicação, que, na verdade, já é um direito estabelecido através dessa emenda constitucional. Então, a gente só vai regulamentar alguns critérios específicos que a Secretaria de Finanças precisa para análise desses imóveis relacionados a essas locações, e que a gente possa atender essa demanda, né, qual o senhor representou essas entidades, essas representações religiosas através do seu gabinete, que a gente possa atender essas necessidades, essas demandas da melhor forma possível. Assim que a gente tiver a minuta do decreto já com a análise do jurídico, eu me comprometo também a passar para o senhor para uma análise sua e da sua assessoria. Ok. É bom a gente informar, né, e deixar registrado, mesmo que seja repetitivo, mas é importante a gente deixar registrado que tudo isso envolve uma abertura de mão, né, ou abrir mão de alguma receita, né, e como se abre mão de receita, precisa ser algo bem colocado dentro da lei. Até vou querer ouvir o Rafael posteriormente, né, e você sempre nos mostrou essa preocupação, porque impacta, né, no orçamento do município, na arrecadação do município. Por isso não é uma matéria simples. Por isso que eu volto a discutir, né, volto a citar esta situação, justamente para que aqueles que nos ouvem e nos assistem possam ter a noção da dimensão de uma decisão que, a princípio, parece muito simples, né? Parece simplesmente dar a alguém um benefício que lhe está sendo negado. Mas até para se entregar esse benefício, eu queria que você esclarecesse também, para que os nossos ouvintes e a população em geral possa entender da complexidade do assunto. É o maior ponto, eu digo, de preocupação da Secretaria de Finanças, porque a partir do momento que a gente atende essa demanda, né, que é uma demanda feita através de uma emenda constitucional, hoje a gente não tem um controle, infelizmente, não é possível também ter esse controle da quantidade de imóveis locados para templos. Então, a gente não sabe o valor que vai impactar na receita do município. E a partir do momento que impacta na arrecadação do município, consequentemente, você também perde o seu poder de gerar novas despesas, de investimentos. Então, é uma situação que a gente vai analisar. Hoje a gente não tem como falar uma noção real, vai ser quantos mil reais, quantos milhões de reais, porque a gente não tem esse levantamento. Então, com base até depois que fizer esse decreto, com as requisições que vão vindo, com as análises que vão sendo feitas, a gente vai conseguir ter uma noção real do impacto que vai causar na arrecadação do tributo do IPTU. Então, muito bem pontuado. Além dessa situação de regularizar isso, tem, sim, o efeito, toda demanda, às vezes, que gera algum tipo de situação com relação a afetar uma receita tributária, consequentemente, afeta os investimentos, afeta o próprio investimento em saúde e educação, que na Constituição prevê 25 para a educação e 15 para a saúde, e é uma consequência que a gente vai analisar. Como a gente não tem... A partir do momento, às vezes, que você dá uma isenção de porcentagem, alguma coisa, você já tem uma noção real do impacto que isso vai causar no exercício seguinte. Esse é um que a gente está meio no escuro de ter uma noção de qual vai ser o real impacto
do montante dessas locações que é arrecadado com o IPTU. Então, é uma situação que a gente vai acompanhar bem de perto agora durante 2023. Outra situação que até, inclusive, foi levantada aqui na audiência pública foi a questão de que alguns imóveis ou algumas entidades poderiam estar se valendo desta prerrogativa para justamente burlar o sistema. Então, existe uma preocupação toda nesse sentido. Mas eu quero aqui tranquilizar aqueles que nos assistem e até a população, que é justamente o movimento, pelo que entendo, é o movimento contrário. Quando você faz uma resolução, uma normativa, um decreto, você está justamente limitando as eventuais situações, como é que eu vou dizer, de má fé, né? Ou até mesmo aquelas que querem, de alguma forma, burlar a lei apenas em busca da isenção, né? E não são consideradas, talvez, uma entidade religiosa que realmente tem uma atuação significativa na sociedade. Então, eu quero tranquilizar também que essa normativa, esse regramento, vai no sentido inverso, justamente para evitar que esse tipo de situação ocorra desvios, né, e aí prejudicaria o município. Por isso que a discussão não é algo instantâneo, é algo para e passo, algo pensado, discutido, para que também esses desvios sejam evitados. Eu acredito que, até por se tratar de instituições religiosas, né, a possibilidade de socorrer é mínima, né? Esperamos. Agora, uma situação que preocupa a gente, né, não é nem com relação, às vezes, também à situação, igual o senhor falou, de má fé ou algo do tipo. Às vezes, até a parte de controle, porque a partir do momento que uma entidade religiosa ela loca e, de repente, faz uma alteração, vai para uma outra região, a gente tem que saber que esse imóvel que estava alocado e com essa imunidade passa a não ter porque deixou de exercer aquela atividade religiosa. Então, isso é uma forma também de a gente, junto com a importância da auditoria fiscal, que a gente tem um número limitado também de servidores, porque a gente já tem N outras situações que a gente tem que analisar. Fiscalização Quer dizer, é mais uma ferramenta que vai cair para essa parte da auditoria fiscal, que a gente já tem uma limitação, eles já têm várias outras atribuições. Então, acaba que também a gente não consegue ver tudo, é impossível. Então, a gente tem, às vezes, muito mais preocupação nessas situações, como eu falei. Fez uma alteração de locação, a gente teria que regularizar aquele ali, mas no cadastro ainda consta como imunidade. A gente vai contar muito também com a ajuda dessas entidades nessa comunicação, quando deixar o imóvel ir para outro, informar que aquele não tem mais nenhuma atividade religiosa. Isso a gente vai precisar contar bastante com o auxílio de todos também. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Precisa frisar que todos os templos religiosos, de qualquer vertente que esteja enquadrado no decreto, que será publicado pelo Executivo, como já ouvimos aqui, terá o direito de isenção, claro, desde que atenda também as diretrizes, né? Por isso, a necessidade desse regramento. Então, eu entendo o impacto, né? Vai haver um impacto significativo até na rotina, né, da Secretaria de Finanças, da Auditoria Fiscal, enfim. Com certeza, principalmente agora no início, né? A partir do momento época da arrecadação. E do início do trabalho de análise dessas solicitações que vão ser agora logo de impacto. Então, também, além dessa parte da arrecadação, das despesas, tudo, a gente vai ter uma maior, vamos dizer, volume de trabalho com relação a essas análises iniciais dessas solicitações que forem chegando dessas entidades. Certo. Queria ouvir também o Rafael que é... Isso. Desculpa, Rafael. Acho que está desligado. Testando, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, pastor Bira. Eu queria bom dia aos demais presentes. Eu, como já demonstrei, deixei claro em outras oportunidades que a gente se encontrou em outras reuniões, eu gosto muito quando tem essa
audiência pública ou demais reuniões para fazer esse alinhamento e, às vezes, algumas dúvidas que vocês têm, a gente não pensou a respeito, né? Então, até para esclarecimentos, elaboração de decretos ou de leis também, né, que a gente já participou de conversas, eu acho muito importante essa aproximação entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. Eu acho que quanto mais conversas tem, quanto mais alinhamentos tem, as chances de sair um projeto, um decreto, uma regulamentação são altíssimas de sair um trabalho bem feito, né? Em relação, como o Everton já explicou, né, o decreto, a gente escreveu o decreto, enviou para o jurídico, né? O jurídico fez a análise e está retornando para finanças, né? Para a gente ver qual que é os apontamentos do jurídico. E aí a gente vai tomar as providências, né, de atualização do que foi escrito, aí o secretário pode divulgar para vocês e dar continuidade, né? Em relação à emenda, o decreto ele não impede que a não incidência do IPTU em tempos locados seja concedido, mas o decreto é extremamente importante para deixar as regras claras do que documentação que é necessário e também prever obrigações acessórias das igrejas, né? Por exemplo, tem um contrato de locação, 36 meses, vai ser dada a isenção por a não incidência por 36 meses. Caso seja alterado a utilização do imóvel ou seja desfeito o contrato, a instituição religiosa deve informar a Secretaria de Economia e Finanças. Isso é muito importante o que você está falando, é fundamental para o entendimento daqueles que vão lançar mão desse recurso. Isso que você está dizendo é fundamental. Queria até aproveitar e já fazer uma pergunta para você, se o decreto será publicado anualmente, né, justamente para a atualização dessas regras. Não sei se seria pertinente perguntar agora, mas aproveitar o embalo. A princípio, o decreto ele é publicado uma vez só, né? E aí, claro, se tiver uma atualização, é necessário publicar de novo. Só publica novamente se houver uma atualização, é isso? Exato. Publicou uma vez, está valendo e um abraço, é isso. O que eu posso adiantar em relação ao pedido, o pedido vai ser, a gente até está adiantando em relação à TI, né, para criar um campo específico no site da Prefeitura de Bauru, que a instituição religiosa vai entrar com o seu pedido da não incidência do IPTU de imóveis alocados, né? Tá. E aí a pessoa vai entrar fazer o pedido na instituição religiosa, anexando o contrato de locação e os demais documentos, né? E é óbvio que vai ter também a parte de responsabilidade, né? Caso a igreja deixe de locar ou rescinda o contrato, ou mude a utilização do imóvel, também tem que, pelo mesmo processo, entrar avisando a Secretaria de Economia e Finanças para retirada da... Terá que tomar essas providências. Então, por isso que é importante ter o decreto, a regulamentação, para que a pessoa que está solicitando saiba de suas responsabilidades, né? Sim. Isso também é muito importante você citar. E o decreto, acredito que vai constar isso, né, certamente, para que a renovação dessas entidades aconteça. Eu não sei qual seria o prazo, se é 1 ano, se é semestral, a atualização destes documentos. Ou então, imagine assim, o contrato venceu em maio, né? Venceu o contrato em maio. Ele já tem o direito, né? E renovaria em maio a documentação ou termina o ano fiscal? Como que... Não sei se eu... Por exemplo, se ele alugou maio de 2023 a maio de 2024, né? Se ele locou durante 1 ano, ele vai entrar com o pedido, ele vai estar, não vai ser lançado o IPTU de 2024, entendeu? De 2023, como o contrato é após o fato gerador, ele não tem direito ao IPTU de 2023. Certo. Entendeu? Aí, se o contrato é de 1 ano, a isenção vai ser dada durante 1 ano, período do contrato, né? Sim. A não incidência, a imunidade. E caso ele renove esse contrato, ele tem que entrar com a documentação de novo. E caso ele
não renove, tem que comunicar à secretaria. Automático. Automático, não precisa comunicar. Só se for rescindido antes do prazo do vencimento. Contrato. Antes do prazo. Você tem, geralmente os contratos fazem de locação são de 36 meses, né? Então, se ele vai entrar com o pedido, vai ser dado durante esses 36 meses. Caso ele rescinda antes, ele tem que comunicar à Secretaria de Economia e Finanças. Entendi. Caso não, vai ser durante esse período. Mas é importante deixar claro que a instituição religiosa deve guardar os recibos de pagamento de locação, né? Porque pode ser exigido a qualquer tempo para... Por favor, né? Guarde essas documentações, é bom deixar... Por isso que é importante ter um decreto, para a gente deixar as regras claras, as responsabilidades tanto da administração pública quanto das entidades religiosas, de deixar a documentação, os comprovantes, né, que pode ser exigido no período da renovação. Na verdade, assim, eu entendo dessa maneira, porque nós estamos caminhando para a formalidade. Eu acho que é importante que se trabalhe dentro da formalidade, justamente para poder ter acesso ao benefício. Quando você está na informalidade, você não consegue, você não tem como. E caminhar para a formalidade é você manter de forma documentada todos os passos, né? Talvez algumas pessoas entendam mal, não compreendam o movimento, mas tudo que diz respeito a benefício, você precisa estar dentro da regra, você precisa estar documentado. E eu acho importante você fazer esses apontamentos para que as pessoas possam entender que nós não estamos aqui querendo de maneira nenhuma impor alguma regra para cercear direito. É o contrário. É justamente o contrário. E isso a gente faz questão de frisar. Fique à vontade para suas considerações e, se quiser comentar mais alguma coisa importante, fique à vontade. É só em relação aos contratos, né? É até importante o decreto saia em tempo hábil, até para algumas entidades religiosas se adaptarem em relação aos contratos, né? Sim. Porque eu imagino, como não tinha esse benefício na Constituição Federal, acaba que você não... Por exemplo, eu imagino que deve ter entidade religiosa que deve utilizar imóveis e nem contrato deve ter, ou faz um contrato de boca, né? É possível. Utilização. Então, é bom, até importante sair o decreto para as pessoas terem, pelo menos até o final do ano, para procurar registrar, realizar realmente o contrato, reconhecer firma, né? Para ser uma coisa mais... por isso que eu acho que também é importante em relação a isso, né? Havia uma preocupação, e a gente até falou em julho aqui na audiência pública, que alguns nem queriam o benefício, porque senão eles achavam que quem ia cobrar deles era o locador, né? E vai aumentar o valor do aluguel. É justamente o contrário, né? Vocês me ajudem. Justamente da finança é vocês, né? Não sou eu, mas eu vejo o movimento contrário. O proprietário também vai ter isenção do imóvel. Então, Sim. Tem que jogar para o aluguel, né? Havia uma preocupação nesse sentido. Exato. Essa emenda constitucional, justamente isso que você comentou, ela veio como é de prático nos contratos de aluguéis. O locador seja o responsável pelo IPTU, nada mais justo como o locador é a instituição religiosa, que ela também não deva se fazer o pagamento do IPTU. Você vê como a matéria é complexa. Quando eu falei para alguns, o pessoal arrepiou. Falou, não, louco, eu pago 10, agora eu vou pagar 15. Eu falei, não, você não está entendendo, você não está compreendendo. Não, mas é porque eu não vou pagar, então o locador vai pagar. Eu falei, não, é o imóvel que vai receber a isenção, então ninguém vai pagar, desde que comprovado a função social. Foi isso aí. Isso era importante você citar, para que as pessoas também entendam. Não é motivo para que o locador majore o aluguel só porque ele está isento. Ele está isento. É difícil, né, explicar, mas a gente tenta. E como já foi na última audiência pública, já foi conversado, né? Só deixando claro que seria a partir de 2023. Sim. Então, porque a promulgação da emenda constitucional foi após o fato gerador do IPTU, que é 1º de janeiro. Então, não abrangeu o ano de 2022. Vai ser só 2023 em diante.
Muitos me fizeram esse questionamento e até tributaristas perguntaram, mas né, houve aquela discussão aqui em julho, eu falei, mas o fato gerador é 1º de janeiro. Isso ficou bem claro para a gente que a discussão seria extemporânea, né? Seria fora do tempo. Então, isso também é muito importante que a gente cite na reunião. Então, até atinge ambos os lados, né? Se a pessoa locou o imóvel, por exemplo, 2023, dezembro de 2023 até maio de 2024, mesmo já encerrando o contrato de aluguel, ela vai ter direito à não incidência do IPTU em 2024. Então, é uma coisa que se acaba... matando 2 coelhos. Se acaba... Aí o contrato que vai... Sociedade Protetora dos Dados me matar agora. Mas eu acho que em relação ao Departamento de Arrecadação Tributária, era só isso que eu gostaria de pontuar. E agradeço novamente a audiência pública e essa abertura de comunicação entre a Câmara de Vereadores e a Administração Pública. Agradeço. Obrigado. Queria ouvir os demais também, por favor, se apresentem para nós podermos registrar. Bom dia, pastor Ubiratã. Aproveito para cumprimentá-lo, estendendo os cumprimentos a todos os presentes. Estou representando aqui a Secretaria de Negócios Jurídicos, né? O decreto já chegou para a nossa análise e está quase sendo finalizado, né? Sendo uma prioridade que foi pedida. Então, provavelmente hoje ele já segue novamente para a Secretaria de Finanças com as observações, né? E a gente vai tentar deixar esse decreto o mais prático e eficiente possível, né? Garantindo o direito das entidades religiosas em geral, também com os interesses do município, né? Criando critérios, né? Para que a gente possa fazer esse controle. Então, o decreto vai ser bem ajustado nesse sentido e bem prático também, até para facilitar para o cidadão, para as entidades religiosas, para que elas possam se adequar, né? E também a sugestão seria para abarcar não só contratos de locação, como contratos de cessão, por exemplo, um comodato, né? Porque todos esses casos aí acabariam entrando também. Aí uma informação nova. Isso eu acho legal. Então, aí a gente tá verificando a possibilidade de... Não tem problema. Se já está no radar, isso também é importante. A gente está analisando essa possibilidade, né? Porque para abranger todas as entidades, né, que têm, de acordo com a emenda constitucional 116, o direito aí a essa não incidência tributária. Então, assim, a gente vai dar a máxima celeridade possível ao decreto, né? Então, quanto antes ele vai ser devolvido à Secretaria de Finanças com as sugestões para que eles possam verificar e adequar. Depois segue para a prefeita o trâmite natural, né? Como o Everton falou sobre a publicação e tudo mais, mas a gente acredita que seja nos próximos dias aí. Tá bom, Nico, eu agradeço. E se houver também alguma sugestão por parte da Câmara, né, seguindo o entendimento para a gente fazer uma integração dos poderes, seria muito útil aí para a gente analisar também se é viável ou não colocar nesse decreto. Eu agradeço sua presença, o esclarecimento que você está dando aqui, porque é um assunto mesmo que carece de um olhar atencioso, responsável, dentro daquilo que a gente espera que o jurídico faça. Te agradeço mesmo. Esse esclarecimento, para mim, é muito importante saber que já está lá, está sendo analisado, essa possibilidade que você disse, inclusive mencionar estes cedidos, tendo isenção ou não, isso é importante também citar o porquê não ou o porquê sim. Eu entendi a sua colocação, fique tranquilo. A gente não vai vender terreno na lua aqui, a gente não Claro. fazer. São só sugestões e está sendo tudo analisado e justificado da melhor maneira possível. Mas a ideia é que o decreto saia de uma maneira bem eficiente, tanto para o poder público quanto para o cidadão, para as entidades, né, religiosas. Então seria nesse sentido. Okay. Muito obrigado. Eu que agradeço. Secretário Fuso também, por favor. Agradeço a presença. Bom dia a todos.
A gente teve uma participação um pouco mais distante nesse decreto, né? Mas a gente também acompanhou. A gente participou um pouco mais como visualizador do decreto. A gente acompanha, vê também essa situação com uma grande importância. E a gente, principalmente com relação à fiscalização, acompanhamento desses locais, a gente pode colaborar nesse sentido, em relação a algumas quebras de contrato que podem acontecer no meio do processo. A gente consegue também colaborar nessa fiscalização e nesse acompanhamento já depois da execução do decreto. A gente também vê com bastante importância essa situação e também se coloca à disposição para ajudar no que for necessário. Eu sei que o secretário Guilherdelli deve ter pedido para você algumas informações no decorrer desses meses aí. Sim, você também. deve estar mais ao par do que a gente imagina. A gente consulta bastante os nossos diretores lá agora, eles têm acompanhado bem essas situações, principalmente o pessoal que faz esse controle dos imóveis lá, da utilização, o pessoal de ocupação do solo, o pessoal da fiscalização também. Então, eles estavam bem inteirados desse tema e a gente estava acompanhando bem essa situação, apesar de não participar diretamente, né, da questão da isenção do IPTU, mas a gente tem uma participação, sim, com relação à utilização dos imóveis e à fiscalização deles também. Tenho certeza que sim, eu agradeço. E o que a Câmara puder fazer, o meu gabinete e os demais estão abertos também. Eu tenho certeza que não é só o gabinete do pastor Bira, mas outros gabinetes que têm as suas ramificações, né, nas associações de moradores, inclusive também participam de outras entidades religiosas, para fazer essa interlocução, para que não seja nada faca no peito, na garganta, ou... Estou meio dramático nessas metáforas, é melhor não, né? Matar o coelho... Não, vamos manter uma proximidade amigável, como está acontecendo, é bem produtivo para todos nós também. Eu agradeço a presença. Quero abrir aqui a discussão também, o senhor Nelson Fio está presente, né? Se quiser fazer alguma pontuação, nosso querido líder de bairro também... Eu queria falar, o Luiz Carlos, presidente do Parque Roosevelt. Luiz Carlos. E eu tenho uma igreja no Parque Roosevelt. Eu queria tirar uma dúvida, que a igreja, o terreno está no nome da minha filha. E está a igreja lá. Como é que eu enquadro nessa? Porque não tem contrato. Ela deixou nós usar. Sim, entendi. E nós estamos usando, não vai ter tempo, é tempo determinado. Sim. Sim. E eu queria ver como é que nós enquadrava nessa lei. Se ela se abrangeria também o seu imóvel. Por favor, acho que o Rafael pode nos ajudar e o setor jurídico pode falar também a respeito. No caso da emenda constitucional, ela fixou que é nos casos de contrato de locação, né? Se a igreja não possui um contrato de locação, então ela não teria direito. Tá? Porque aí, no caso, seria um prédio próprio, né? Se a igreja igreja presbiteriana, ela no caso, se houver a doação do imóvel para a igreja... A doação para a igreja pode. Aí, após a doação, ela tem direito à imunidade do IPTU. Quando estiver no nome de pessoa física... Continua a cobrança do IPTU. Continua a cobrança. Né? Aí, no caso da igreja fizer a locação de um imóvel, aí ela tem o direito a não fazer o pagamento do IPTU, né? É dado a não incidência do IPTU. Mas tem que ter o contrato de locação, né? E, assim, a emenda constitucional, a gente entende, né, na emenda constitucional, nas legislações, que todos os termos utilizados, eles não foram a mais e nem a menos, e sempre querem dizer o que está específico, né? A emenda constitucional, ela não trouxe, ela poderia ter vindo falando assim, a não incidência do IPTU em imóveis utilizados por tempo de qualquer curso. Sim. Mas ele não trouxe esse termo utilizados, podia trazer. Eles escolheram o termo locação. Então, a gente vai se ater ao que traz o corpo da Constituição Federal, claro, que é a locação, entendeu? É claro que, em relação aos tempos de qualquer culto, a própria Constituição, o próprio Judiciário já
já significou, que não significa, não é o templo, o tijolo, o prédio lá de templo. Sim. E sim, quando ela mencionou o templo de qualquer culto, era a instituição religiosa. Então, por isso que a imunidade IPTU, ela não é apenas para o templo, e sim para o templo, para o patrimônio imobiliário da entidade religiosa. Então, se tem um terreno, a igreja tem um terreno, ela é imune desse terreno. Se a igreja tem a casa pastoral, ela é imune ao IPTU. Se, por exemplo, até mesmo foi decisão da STF, até mesmo o cemitério, que também é considerado uma parte da instituição religiosa, também é imune ao IPTU. Então, a partir do momento que eles vieram com o termo de locação, fica restrito à locação, entendeu? Entendi. E aí o templo de qualquer culto é entendido que não é apenas locação do templo, mas assim a locação da instituição religiosa, que utiliza os imóveis locados para o fim princípio da entidade. Da entidade. Eu ia fazer uma pergunta em cima daquilo que o seu Luiz acabou de mencionar. Se a filha dele fizer um contrato de locação com um valor simbólico para a igreja dele, ou para a igreja que funciona lá, registrar esse contrato, também poderia receber a imunidade, né? Sim ou não? Então, teoricamente, você tem que respeitar os próprios institutos do Código Civil em relação ao contrato de locação, né? Eu disse isso porque ele deixou bem claro que o imóvel é da filha e cedida sem tempo de... Então, aí não se caracterizaria um contrato de locação, né? Entendeu? Se você... locação por um preço simbólico, acaba que, no meu entendimento, claro, não sou eu que vou analisar o processo, mas assim, eu entendo que tem que respeitar o Código Civil em relação ao contrato de locação, né? Sim. Não pode ser uma cessão de uso qual seria caracterizado nesse caso específico? É isso, Nico? Tem que ter os comprovantes de pagamento. Não pode ser, por exemplo, eu vou alugar um imóvel de esquina de 500 metros quadrados por R$1 ao mês, entendeu? Entendi. Isso vai ser algo de fiscalização. Não é um contrato de locação, né? Porque ninguém locaria um imóvel por R$1, um imóvel enorme de vários andares por R$1, entendeu? Só mudaria o termo, então. Vou ceder ou comodato. Porque são institutos diferentes, né? O comodato, que você cede a uso gratuito bens imóveis, ele é um instituto do direito civil, né? O contrato de locação é outro instituto. Então, você não pode utilizar isso de um instituto de locação, sendo que a natureza daquilo ali é uma cessão de uso, entendeu? Uma cessão ou um comodato, né? A fins gratuitos, entendeu? Então, eu entendo que quando a preocupação de quando fizeram a emenda, realmente a emenda constitucional, foi que as entidades religiosas têm os imóveis locados. No contrato de locação, a responsabilidade do pagamento do imóvel locado é de quem é o locatário. Entendi. Ou seja, a instituição religiosa. Então, nada mais justo que não tenha esse pagamento de IPTU, entendeu? Entendi. Mas isso não abarcou para os imóveis que tem o comodato, ou a cessão de uso, ou qualquer outro instituto de direito civil que não seja o de locação. Entendi. Entendeu? Então, meu entendimento é que não abarcaria esses casos. Entendi. Tá? É claro que, eu não sei, essa é a posição do fisco que vai seguir estritamente o que está escrito na emenda constitucional. É óbvio que a pessoa contestando judicialmente, ou o judiciário mudando o entendimento, como mudou várias vezes, mas a gente, como fiscalização, como órgão público, eu não posso dar mais do que foi permitido pela Constituição Federal. Que está na lei, é o que vai ser utilizado. Entendeu? Eu não posso estender princípios que estão lá, a não ser que o judiciário tenha esse entendimento, entendeu? Eu tenho que aplicar estritamente a legalidade e também o que está na Constituição Federal. Sim. Ok. Por favor, Nico. Sr. Luiz, no seu caso, o senhor vai ter que formalizar isso, entendeu?
vai sair o decreto, aí o senhor vê se o senhor se adequa, se tiver uma situação irregular, o senhor formaliza, se for o caso, né, para eventualmente ter o direito, né, formalizando como o Rafael disse, né, dentro dos critérios que são estabelecidos na Constituição e no decreto, entendeu? É isso? Mais alguma dúvida? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? O microfone está aberto. Nós já saímos aqui avançando que haveria o decreto, está sendo analisado, deve sair ainda esse ano, se Deus quiser. Temos aqui a convergência dos pensamentos, né, do chefe de gabinete, do setor jurídico, finanças, CEPLAN, da auditoria. Eu quero agradecer muito vocês. Disse que seria uma reunião rápida, de atualização. E, claro, as dúvidas que vão surgindo no decorrer desses dias, nós vamos estar também transferindo, né, transmitindo para vocês e dando publicidade. Ok? Mais alguém gostaria de fazer considerações finais aí? Estou à disposição, estamos à disposição. Nós iniciamos a nossa reunião às 10h34, se não me falha a memória. E se não houver mais nenhuma outra informação, reitero aqui, agradeço vocês. Vamos estar trabalhando para e passo para que esse benefício realmente alcance o maior número possível de imóveis e de entidades, por tudo aquilo que a gente já falou, pelo importante trabalho que as entidades religiosas desenvolvem na cidade de Bauru e no Brasil, e também um pouco daquilo que elas devolvem para a nossa sociedade. Então, quero agradecer, obrigado pela presença de todos. Nada mais havendo, então, a discutir, né? Nós estamos encerrando esta reunião pública às 10h26. Tenham todos um ótimo final de semana, né? Meio final de semana. E que Deus abençoe Bauru, Deus abençoe o Brasil. Fiquem com Deus.